Eu queria agradecer ao Dr. Jorge Vasconcelos e aos organizadores deste simpósio. É um prazer estar aqui, ao Dr. Carlos Pimenta. Já nos encontramos algumas vezes. Eu estava a ouvir agora as perguntas e tenho a impressão que vou faltar ao trabalho de casa e vou tentar só responder ou a contribuir para a quinta pergunta, que é a questão da relação entre cidadania, participação e envolvimento dos cidadãos nas decisões europeias. E eu gostava de lançar alguns pontos para a mesa, começando por falar de dois equívocos. O primeiro equívoco é os limites da Europa. Não existem. A Europa não sabemos se termina em Kiev, não sabemos se termina na Crimeia, não sabemos se termina em Vladivostok. Nunca, não há nenhum outro continente que tenha esta ambiguidade que a Europa tem. O norte da África pertence à Europa, não pertence à Europa. Na altura do Império Romano pertenceu certamente à Europa, quando o norte europeu e escandinavo, o hoje norte europeu e escandinavo não pertencia. Portanto, a Europa é difusa, não tem limites e não tem de certeza limites geográficos. Com certeza limites geográficos com a Ásia, por exemplo. A própria história europeia levou a que a Europa tenha limites mais difusos do que outros continentes. Eu não me esqueço de já há vários anos, numa manifestação de indianos e paquistaneses em Inglaterra, acerca de leis anti-imigração que estavam em discussão, e havia um cartaz muito simples que dizia: nós estamos aqui porque vocês estiveram lá. Nós estamos aqui porque vocês estiveram lá. A Europa esteve em toda a parte e, portanto, não pode fechar-se e pensar que uma parte dessa toda a parte não vai estar na Europa. Portanto, o primeiro equívoco, falar dos limites da Europa. O segundo, pensar que a Europa se faz por fiat, por faças, por uma espécie de empreendedorismo burocrático que pode levar, de uma forma iluminada, a políticas certas, a participação dos cidadãos, como uma espécie de lei ou governo dos iluminados. Isso não vai acontecer. Isso era relativamente natural, essa iniciativa de cima, do topo para baixo, era relativamente natural quando a Europa tinha acabado de ser destruída pela Segunda Guerra Mundial. E, portanto, quando as coisas estão no chão, é muito fácil planear, organizar, pensar o que há a fazer a seguir. Por outro lado, também é relativamente fácil quando se trata de abrir mercados, falar de mercado livre, de concorrência para regular a concorrência entre diferentes atores económicos, portanto, políticas deste tipo. Mas qualquer comunidade, mais tarde ou mais cedo, tem que pensar sobre redistribuição, ou seja, políticas que beneficiam alguns atores e prejudicam outros. E quando isso acontece, é preciso que a comunidade se sinta isso, se sinta comunidade, se sinta envolvida. As pessoas têm que perceber que fazem parte de algo maior e podem perder hoje e ganhar amanhã. Portanto, a Europa, se quiser ter políticas realmente profundas que envolvam os europeus, que redistribuam entre europeus, tem que ser uma Europa de participação e não uma Europa de iniciativa burocrática. Quanto a mim, há três mecanismos de mudança que podem ser trabalhados e que, de certa forma, tardam em ser trabalhados. Primeiro é o voto. Nós temos ainda um grande déficit de voto europeu. Temos pseudo-voto europeu. Temos voto organizado por países. Sem dúvida, eu julgo que é uma das propostas da Plataforma para o Crescimento Sustentável. É preciso uma figura simbólica eleita diretamente por todos os europeus. Os europeus estão mais preparados para isso do que os políticos europeus. Os políticos nacionais, que sabem que perdem alguma coisa com isso. Ou seja, eu acho que os portugueses estão prontos para participar em eleições em que sabem que existem 10 milhões de portugueses e existem 90 milhões de alemães. Agora, participando assim nas eleições como um conjunto,
o debate nunca vai ser informado pelas questões nacionais. Todos os referentes, se vocês repararem, todos os referentes que deram problemas na Europa foram primeiro organizados a nível nacional. Foram organizados a nível nacional. E foram referentes que tinham uma votação muito próxima. Os vencedores e os derrotados eram uma percentagem muito próxima. Se esses referentes fossem organizados de forma simultânea e, ao mesmo tempo, em todos os países europeus, os derrotados num referendo em França, se calhar, eram os vencedores do referendo na Europa como um todo. E, portanto, não se falaria de França versus Europa, ou Irlanda, ou Dinamarca versus Europa. Portanto, é preciso haver votos europeus, votações, eleições genuinamente europeias. As decisões como a adesão ao euro, decisões como o alargamento da União Europeia, deviam também ser referendadas a nível europeu, não a nível nacional. Isso cria sempre equívocos perigosos. Portanto, isto é o voto. Se quisermos, um homem um voto é um princípio que já fez o seu caminho, é muito popular. E nós ainda não chegamos ao um europeu, um voto. Temos muito receio, principalmente os políticos nacionais, de porem os seus cidadãos a valerem um voto, que é o que cada um deve valer. Portanto, voto. Segundo aspecto, impostos. Acho que muita gente aqui tem essa ideia. O orçamento da União Europeia é cerca de 1% do produto europeu. Isto é menos do que o orçamento gerido pelos municípios americanos no princípio do século XX, 1920, 1930. Portanto, a Europa, em termos orçamentais, é irrelevante. E é irrelevante porque os políticos têm dificuldade em vender as políticas europeias e em envolver os cidadãos europeus nas decisões europeias. Quem não paga não se envolve verdadeiramente nas políticas. Uma Europa que é tímida ao ponto de gastar apenas 1% do seu orçamento em comum é uma Europa que tem receio que os seus atores sejam julgados pelos eleitores, pelos cidadãos europeus. Portanto, voto e impostos. O terceiro aspecto, que é talvez mais sensível, é a questão da defesa. As comunidades nascem também pela possibilidade de partilharem defesa, segurança em comum, de porem recursos em comum para pensarem na defesa. Nós temos uma Europa que é extremamente tímida neste aspecto. Eu acho que, mais uma vez, mais tímida ao nível dos decisores europeus do que ao nível dos cidadãos europeus. Qualquer cidadão europeu está hoje preparado para perceber que, por exemplo, a segurança no Mediterrâneo, a questão de lidar com os fluxos migratórios é uma questão europeia. Não é uma questão italiana, não é uma questão espanhola, não é uma questão grega. É uma questão europeia. Porquê é que isto não avança mais rapidamente? A defesa está muito ligada ao património simbólico que os políticos nacionais não querem largar a mão. A defesa é algo que realmente envolve as pessoas em destino comum e em sentimentos comuns de segurança, de comunidade. Os políticos nacionais não querem abdicar desse monopólio. Quanto a mim, não se trata de constituir um exército europeu em vez dos exércitos nacionais, mas ter forças europeias que têm missões muito claras que têm que ser decididas em conjunto pelos europeus. Podem ser missões de manutenção da paz nas fronteiras da Europa, portanto, nas fronteiras exteriores da Europa, nas fronteiras difusas, seja a Ucrânia, seja eventualmente a Síria, seja o que for. Mas reparem o que é que esta crise na Ucrânia mostra. A Europa estava pronta para para agregar a Ucrânia à NATO, mas não tem absolutamente nada, absolutamente nenhum recurso, nenhuma vontade, nenhuma capacidade de influenciar os acontecimentos. Portanto, isto é de uma irresponsabilidade impressionante. Novos princípios. Portanto, temos 3 mecanismos: voto de europeus, impostos por europeus e defesa. Novos princípios de política pública. O grande princípio de política pública que é usado para guiar a política europeia, julgo que é justo dizer que é a subsidiariedade, que é um princípio sobre o qual é fácil acordar, é um princípio muito consensual.
vamos descer o nível de decisão, vamos fazer descer o nível de decisão tanto quanto possível, desde que seja possível manter a eficiência. Ora, isto funciona muito bem entre a decisão a nível europeu e a decisão a nível nacional. Mas ninguém se lembre de ir lembrar o princípio da subsidiariedade aos Estados nacionais em relação às regiões e em relação aos municípios. Porque aí acabou. Portanto, parece que este princípio está muito feito à medida, mais uma vez, para servir de apoio a políticos nacionais que não querem prescindir do seu poder e não realmente para organizar logicamente a política. Eu queria muito brevemente, e depois podemos discutir com mais cuidado, referir quatro possíveis princípios de política pública que podem ajudar a Europa no futuro. Uma ideia é: a Europa pode não estar pronta para redistribuir os seus recursos, e não acho que é o momento para distribuir os seus recursos a nível europeu, como o faz a nível nacional. Mas há políticas que pode fazer e que são relativamente baratas. São políticas que têm a ver com seguro, têm a ver com o tipo de ação que nós fazemos quando compramos um seguro automóvel. Por exemplo, dar a todos os europeus, eu julgo que isto até formalmente já existe, mas dar a todos os europeus o direito de, se tiverem doenças de uma certa gravidade e de uma certa raridade, ou seja, uma certa gravidade significa uma ansiedade grande, um custo pessoal enorme, mas também de uma certa raridade, no sentido de poder ser orçamentalmente sustentável, esses europeus têm o direito de ser tratados onde quiserem na Europa. Reparem, doenças graves e raras. Isto é uma espécie de seguro europeu que provavelmente é extremamente barato por pessoa, muito barato, e que transmite uma sensação de comunhão que é positiva. E isto que se passa na saúde pode funcionar noutras áreas. Portanto, em vez de tentar redistribuir recursos, tentar fazer políticas europeias ao nível do seguro, da segurança comum. O segundo princípio que eu acho importante é o gradualismo nas margens. Ou seja, a política europeia, tem que existir uma política europeia para o Norte da África, tem que existir uma política europeia para a Rússia. Nós podemos não gostar de o dizer nos dias de hoje, mas a Rússia é a Europa. E, de certa maneira, a Rússia tem reações de se sentir despeitada, de se sentir pouco dignificada, porque quer ser mais Europa do que nós estamos preparados para reconhecer. A Rússia faz a leste, de certa forma, o que os Estados Unidos fizeram a oeste, mas com diferenças. Está perante um espaço imenso que não domina, está perante, no caso da Rússia, povos que são culturalmente bastante distantes, sente-se como o último reduto da Europa, entre parênteses, ainda um pouco cristandade, e, no fundo, sente-se injustiçada porque nós não falamos com eles, não os ouvimos. E questões como a Crimeia, de certa forma, podiam ter sido evitadas se houvesse um diálogo com a Rússia que não existe neste momento. A Rússia, a longo prazo, está de certeza no bloco estratégico da Europa e dos Estados Unidos. Não tem outra hipótese. Os problemas que ela terá com a China, que terá com as repúblicas islâmicas, são os mesmos problemas que a Europa e os Estados Unidos vão ter. Portanto, gradualismo nas margens. Por exemplo, comércio livre com o Norte da África, comércio com a Rússia de uma forma mais intensa, isso é importante como política europeia. Esta Europa que se quer avançar em termos de orçamento, em termos de voto, é uma Europa que tem que ser capaz de dizer quais são as políticas que vão ser europeias e quais são as políticas que não vão ser europeias. E acho que, se nós olharmos para o mapa do que é que a Europa faz hoje, algumas coisas faz e não devia fazer, e outras não faz e devia fazer. E não há necessariamente uma lógica por trás dos campos de ação política europeia. Foi onde a Europa conseguiu avançar e os Estados foram deixando. Por exemplo, em termos técnicos, faz muito mais sentido partilhar defesa e partilhar segurança em comum do que outras áreas. Mas defesa e segurança são das áreas mais atrasadas em termos de integração europeia. Por fim, uma proposta que começa a ser discutida já tem alguns anos,
mas que tem o seu mérito, que é a ideia de jurisdições sobrepostas. Ou seja, há campos de política que, em vez de terem que ser divididos entre a Europa e os diferentes países, pode aceitar-se um grau de competição entre políticas a nível europeu e políticas a nível nacional. Para dar um exemplo, talvez das populações mais felizes da Europa neste momento são as populações, por exemplo, de língua alemã que vivem em França ou de língua alemã que vivem em Itália. São populações em que há claramente jurisdições sobrepostas, ou seja, elas decidem quanto à sua política cultural, quanto à sua educação, etc. E esses cidadãos beneficiam, por exemplo, podem ir para o ensino superior na Itália, os cidadãos do Alto Adige podem ir para seguir o ensino superior na Itália ou na Alemanha, porque culturalmente são alemães, em termos de nacionalidade são italianos. Não há razão nenhuma para isto não ser estendido a várias áreas de política. Portanto, muito simplesmente, a Europa, quanto a mim, eu não gosto da expressão déficit democrático, mas tem um déficit de participação e tem por uma razão. Os europeus não pagam, os europeus não votam em conjunto e os europeus não reagem às ameaças e não se defendem, não se protegem em conjunto. Enquanto isto não acontecer, é muito difícil aumentar o nível de participação dos europeus.